Senhor Diretor da Faculdade de Direito, professor Dr. Jonatas Machado, Senhor Vice-Reitor, Senhora e Senhor Presidente e Senhores Dirigentes do Núcleo de Estudantes de Direito e do Núcleo de Estudantes de Administração Pública ou Privada, Senhores Professores, caros estudantes, senhoras e senhores. É sempre uma honra muito grande participar nas celebrações do aniversário da Faculdade de Direito de Coimbra, ao cabo e ao resto, a escola que me formou e cujos bancos frequentei há 40 anos. Não exatamente neste auditório, que não existia, mas noutros bancos um bocadinho mais duros. É também um grato prazer, embora altíssima responsabilidade, porquanto também sou Presidente da Relação de Coimbra, poder partilhar convosco algumas reflexões conduzidas pela já longa experiência de jurista prático. Muito obrigado, pois, pelo convite, para desta forma ajudar a assinalar os 185 anos da Faculdade de Direito. Devo lealmente prevenir, porém, que igual função de orador já tive aqui há 3 anos, em 2018, no dia do aniversário 182. Sou, portanto, repetente e para os repetentes exige-se maior paciência do auditório. Vou pedir assim a vossa paciência. Recordo aqui que nesse ano, 2018, a relação comemorava o seu centenário e, por causa dele, tive a ocasião de manifestar gratidão a esta nossa faculdade pelo que tanto fez pela criação da Relação de Coimbra em 1918, propondo-a, influindo, proclamando a sua utilidade, tendo colocado a ilustríssima cabeça do professor José Alberto Torres à frente do movimento pela relação, que veio a conseguir pleno sucesso. Fiz a vénia de gratidão e volto a fazê-la hoje, e tantas vezes que uma mãe possa merecer, pois nesse sucesso a faculdade foi mãe. Digo-vos por isso que me sinto aqui como em casa, por ter sido seu aluno, por presidir a um tribunal que é, de certa maneira, seu filho, e por terem vossas excelências a admirável paciência de me ouvirem, repetente, mais uma vez, em dia de aniversário. Senhores professores, caros estudantes, pediu-me desta vez o Núcleo de Estudantes de Direito que proferisse uma pequena palestra subordinada ao tema o papel da jurisprudência no ensino do direito. Respondo com a redobrada obrigação de quem também já foi estudante desta casa e que, por força dos longos anos como juiz, autor de sentenças judiciais, co-fazedor de jurisprudência, pode agora ter reflexão que vos interesse. Não vos quero estragar o dia de festa e, por isso, apesar da encomenda não ser nada simples, tentarei servi-la do modo mais fácil que me for possível, com o foco virado para os alunos e para o concreto ensino desta faculdade, aquela que melhor conheço. Nesta abordagem, é toda a justiça chamar a atenção, em primeiríssimo lugar, para o facto da Faculdade de Direito dispor hoje do que chamou a Casa da Jurisprudência, instalada no vizinho Colégio da Trindade e que correspondeu a um sonho alimentado muitos anos pelos seus dirigentes mais brilhantes, como sonho da nova modernidade virada para um ensino mais prático. A Casa de Jurisprudência, ao que todos percebemos, sucedeu em linha reta à ideia luminosa de fazer funcionar junto da Faculdade um tribunal universitário, ideia muito acarinhada e liderada pelo professor Gomes Canutilho, e que tinha valia semelhante, ao fim e ao cabo, à que o Hospital Universitário tem para a Faculdade de Medicina. O projeto do Tribunal Universitário, recordo-me bem, foi muito animador e chamou a atenção nacional. Em 2006, o Gabinete de Comunicação da Universidade divulgava em nota que o novo tribunal seria um tribunal âncora para o ensino do direito e para a formação de profissionais do foro, formado por juízes, procuradores e funcionários judiciais, funcionando como um tribunal de primeira instância e como lugar de aprendizagem da função judicial a nível europeu. Falava-se na ambição de um novo modelo de ensinar e aprender, num espaço de aprender fazendo para os alunos do direito. O Tribunal Universitário ficou pelo caminho, como se sabe, mas uma escola de jurisprudência na Casa de Jurisprudência ganhou forma ao longo dos 3 mandatos do professor Rui de Figueiredo Marcos, como diretor da faculdade, à medida que se avizinhava a conclusão das obras no Colégio da Trindade e a sua inauguração. A Escola de Jurisprudência, na comunicação oficial, assumiu-se como importante linha de ação estratégica da Faculdade de Direito e, nessa forma, também associava a dimensão teórica do direito
à perspectiva prática que decorre da jurisprudência judicial na análise de casos da jurisprudência. Tal programa, para associar dois mundos que pareciam diferentes, que continuam muito afastados, constituía, a meu ver e no de muitos, uma substantiva alteração da realidade do ensino. A ciência dogmática e a ciência aplicada, a teoria e a prática do direito, caminhariam de forma mais próxima. Ouso dizer, contudo, que não me parece que o programa tenha ainda sido conseguido com a força pretendida. Sinto que não tem merecido adesão suficiente e percepciono dúvidas abundantes sobre quais os ciclos de ensino que dele poderiam beneficiar. Adivinho mesmo a certeza que só nos ciclos de mestrado e doutoramento seria útil e execuível. Dúvidas, certezas e viabilidade que devem então ser confrontadas com uma pergunta. É mesmo necessária para a aprendizagem do direito a abordagem à jurisprudência judicial tão cedo quanto possível? Ou essa abordagem deve ser reservada para cursos de especialização pós-graduada afeitos às regras da procura que houver? Se percorremos os velhos textos da faculdade e fixarmos o nosso olhar pela sua reforma de 1901, a mais importante até então desde a criação da moderna Faculdade de Direito em 1836, vamos ler no relatório do Decreto da Reforma, de 24 de dezembro de 1901, na parte elaborada por três distintos seus professores, Dias da Silva, Guilherme Moreira e Marnoqui Sousa, a seguinte argumentação. As faculdades de Direito, bem como todas as outras faculdades universitárias, não podem deixar de ter duas funções, uma científica e outra de aplicação prática, que, longe de se contradizerem, se completam reciprocamente. Sem a preparação prática dos alunos para a sua futura missão social, o ensino superior perde facilmente o seu norte e a sua bússola, caindo no diletantismo científico. Sem o culto da ciência em toda a sua elevação, o progresso das ideias enfraquece-se, a preparação dos alunos abaixa-se e a rotina triunfa soberanamente. As universidades não podem ser simplesmente órgãos de produção científica ou escolas profissionais, sem faltarem à sua elevada missão social. Há quem pretenda que as faculdades de Direito devem ter uma formação meramente especulativa, destinada a estudar o direito unicamente nas suas transformações, no seu fundamento histórico e nos seus possíveis melhoramentos. Deveriam limitar-se à educação científica dos seus alunos, nesta perspectiva, deixando para a vida prática tudo o que diz respeito à aplicação do direito nas suas diversas modalidades. Ao lado desta opinião tão radical, tem sido defendida outra diametralmente oposta, segundo a qual deviam ter uma função exclusivamente prática, habilitando para as diversas carreiras jurídicas. Deste modo, as faculdades de Direito deveriam converter-se em institutos técnicos, ensinando aos seus alunos principalmente a aplicação do direito e reduzindo o mais possível o ensino teórico. Mas a verdade é que o ensino não pode deixar de ser teórico e prático ao mesmo tempo, porquanto só a prática pode esclarecer, dar corpo e vida aos princípios científicos, e só a teoria pode tornar consciente, racional e verdadeiramente profícua a prática. Fim de citação. Em consonância com esta filosofia, a reforma criava uma cadeira no quinto ano, designada como de prática extrajudicial, destinada a orientar os estudantes na aplicação do direito substantivo a hipóteses concretas. No quarto ano, outras cadeiras com a designação de prática judicial orientava os alunos para a organização judiciária e para o estudo prático adjetivo dos feitos processuais civis, comerciais e criminais. É bom de ver que tal programa e tais cadeiras contavam com a abordagem prática ao tribunal e ao juiz, ao estudo, análise e comentários de jurisprudência dos tribunais, comentário, aliás, tão em voga nos finais do século XIX e primeiro quartel do século XX, como bem se pode ver pelo então vasto número de revistas jurídicas, com publicação de jurisprudência judicial e até de opúsculos com edição do autor, comentando e anotando decisões sociais. Do mesmo jeito, 10 anos depois, uma outra reforma, de 1911, justificou, no relatório do Decreto de 18 de Abril, ainda com maior ênfase, a necessidade do ensino prático, conclamando o novo método chamado Case System, cuja ideia fundamental consistia em ensinar e elaborar princípios jurídicos a partir de casos de jurisprudência dos tribunais. É em simultâneo esta última reforma que vem criar o Instituto Jurídico da Faculdade, para o efeito de promover um centro de atividade científica que fosse útil a um tempo aos professores e aos alunos,
congregando energias dispersas. Deste modo, na resposta à pergunta sobre a necessidade da abordagem à prática dos tribunais no ciclo inicial de estudos, pode dizer-se que existe já argumentação bem antiga a favor. Será hoje tão necessária, pergunto eu, que possa, sem estorvo, concorrer com um plano curricular tão sobrecarregado num primeiro ciclo encurtado pela reforma de Bolonha e também tão carregado pelas novas complexidades da ciência dogmática? Na minha opinião, a resposta deve ser de novo afirmativa, na medida em que tal tipo de abordagem é hoje cada vez mais conveniente. Abordagem, de resto, que está bem de acordo com os objetivos descritos para o primeiro ciclo de estudos desta faculdade. Tais objetivos manifestam o propósito de fazer o aluno adquirir capacidade de seleção e interpretação dos fenómenos sociais, qualificando-os do ponto de vista do direito, e que deva também ser capaz de comunicar decisões, os seus pressupostos e fundamentos, no reconhecimento que as soluções jurídicas, para serem eficazes, devem convencer os destinatários. Ora, essas características são as que mais se pedem aos juízes e que eles mais têm de revelar nas sentenças, na jurisprudência que constroem. Se assim é, e se recolhe sensível acordo da conveniência de abrir o ensino à prática judicial tão cedo quanto possível, qual é a pista em que ela deve correr para não atrapalhar o já carregado programa curricular? Vejamos de perto que coisa é afinal a jurisprudência, seguindo o mote da encomenda que me fizeram e usando de novo matéria-prima desta escola. Dizia o professor Batista Machado, quando tratava das fontes do direito, que por jurisprudência se entende geralmente o conjunto das decisões em que se exprime a orientação seguida pelos tribunais ao julgar os casos que lhe são submetidos. Provavelmente este é o conceito subjacente à encomenda que me fizeram. Mas será mesmo assim? É este o conceito que nos interessa quando refletimos sobre jurisprudência e ensino do direito? Em 1953, o professor Manuel de Andrade, uma das mais ilustres figuras de sempre desta faculdade, proferiu a oração de sapiência inaugural na sala dos atos grandes desta universidade sobre o tema sentido e valor da jurisprudência. E nela enunciou um conceito bem mais amplo de jurisprudência. Entendia esta como a ciência jurídica ou as ciências jurídicas, o conjunto das disciplinas votadas ao estudo do direito positivo em ordem à sua aplicação aos casos da vida. Assinalando que a atividade jurisprudencial compreende, afinal, 3 operações: a interpretação e a integração das leis, a elaboração conceitual e sistemática dos resultados obtidos e, por último, a aplicação prática do direito, assim posto em evidência. As 2 primeiras operações corresponderiam à ciência jurídica ou à jurisprudência teórica, a terceira, à ciência da aplicação do direito, ou a jurisprudência prática. Vemos, portanto, que o conceito de jurisprudência pode ser bem mais abrangente do que aquele que nos dá Batista Machado. E é este conceito o que, a meu ver, mais pode interessar à visão do ensino do direito, que alia investigação, enunciação e aplicação. Na dita oração de sapiência, disse Manuel de Andrade a propósito da aplicação judiciária das leis: a aplicação das leis compete principalmente aos juízes, aos magistrados e funcionários e também, de certa maneira, aos advogados. Mas os juízes é que têm nisto a parte suprema. Eles é que estão no primeiro plano e com grande relevo porque as suas decisões têm força vinculante definitiva. Claro que o juiz não pode prescindir dos resultados da ciência jurídica, tem mesmo de realizar a atividade científica, embora socorrendo-se dos trabalhos dos juristas doutrinários, até onde puder ser. Tem de realizá-la desde logo, quando o caso, como tantas vezes sucede entre nós, ainda não esteja tratado ou esteja pouco tratado na literatura jurídica. E tem de realizá-la sempre com controle dos resultados realizados pela jurisprudência teórica. Para aplicar devidamente a lei ao caso proposto, é-lhe sempre indispensável, por consequência, definir melhor ou pior as suas próprias conclusões científicas. E bem pode ser que, pela sua experiência, como que direta, das realidades práticas e pela necessidade de detalhar na carne viva dos interesses humanos, ele seja levado acertadamente a conclusões diversas das sugeridas pela doutrina. E acrescentava: na aplicação judiciária da lei, a sentença vale aqui como lei individual para as partes.
Neste sentido, o juiz será realmente o intermediário entre a norma e a vida, o instrumento vivente que transforma o comando abstrato da lei no comando concreto da sentença. Será a viva voz do direito ou mesmo a própria encarnação da lei, porque a lei, com efeito, só tem verdadeira existência prática, tal como é entendida e aplicada pelo juiz. Fim de citação. Percebe-se, pois, a razão pela qual o estudo da aplicação do direito é inseparável do estudo teórico do direito. Rigorosamente, na etimologia do latim, jurisprudência significa a prudência que se refere ao direito. Prudência é a primeira das chamadas virtudes cardeais descritas no livro da Sabedoria. Para Tomás de Aquino, ela é uma virtude da razão prática, a reta razão aplicada ao agir. Daí que o seu ato principal seja o ato que for mais importante para o agir fundado na razão. E qual é então esse ato principal? De acordo com Tomás, a prudência comporta 3 atos. O primeiro é aconselhar, e que diz respeito à descoberta, à investigação, pois aconselhar é inquirir. O segundo ato é julgar, avaliar o que se descobriu, e este é um ato de razão especulativa. O terceiro ato, que vai além dos outros, porque pertence à razão prática, que se volta para o agir, é comandar, aplicar ao agir o que foi aconselhado e julgado. E como este ato é o mais próximo ao fim da razão prática, é também o principal ato dela e, portanto, da prudência, escreveu Tomás de Aquino. Compare-se este quadro conceitual sobre a prudência de Tomás com o de Manuel de Andrade, sobre a jurisprudência, e teremos o mesmo. 3 atos ou operações racionalmente ligadas: investigação, enunciação sistemática e aplicação. As 2 primeiras correspondem à teoria, a terceira à aplicação, sendo que esta também participa da segunda. Dito isto, observada a maneira que acabo de transmitir o tema que me foi proposto, isto conduz-me a um inevitável louvor para o desenho estratégico que a Faculdade traçou para a Casa da Jurisprudência no Colégio da Trindade. O desenho é muito sedutor. Nesse desenho estratégico, o Instituto Jurídico da Faculdade, criado em 1911 e reconstituído em 2013 como Unidade de Investigação e Desenvolvimento, passa a partilhar a Casa da Jurisprudência com a nova Escola de Jurisprudência. O Instituto, de acordo com a comunicação institucional, organiza a investigação em linhas e grupos temáticos, fomentando a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, o investimento em pesquisa aplicada. Que melhor laboratório de ensino, pergunto eu, poderá haver se a atividade de pesquisa e teorização se puder encontrar com a atividade prática dos tribunais, analisando e trabalhando as suas decisões, avaliando os seus procedimentos de ação, testando o específico mundo, o mundo afinal em que se move a operação prudencial de comando que aplica o direito de forma vinculante e definitiva. Manifestei atrás a ideia que o mundo dos tribunais deve ser estudado no ensino de direito o mais cedo possível. O mundo dos tribunais acompanha a sociedade, incluindo as inovações da ciência, hoje mais depressa do que antes, tendo em vista a obtenção de soluções equilibradoras e regulatórias não antes imaginadas. Se o direito lá vai seguindo, a maior parte das vezes sem capacidade de antecipação, em modo de tartaruga perante o que acontece na sociedade, então há toda a vantagem mútua, sublinho com convicção, em acompanhar no ensino as decisões dos tribunais para os novos conflitos, antes que o direito teórico tenha de vir a correr reparar o que não conseguiu prever, podendo fazê-lo. Acompanhamento que deve estender-se às novas e diferentes soluções dadas aos velhos conflitos, pois essa novidade também reflete as novas compreensões societais. O poder judicial nas sociedades modernas como a nossa é cada vez mais complexo, sofisticado, determinante e também contingente. Desde há muito que se vem sugerindo seriamente que o Poder Judicial é hoje um poder de primeiro plano. Por um lado, é cada vez mais um poder de controle dos outros poderes do Estado, por outro lado, o novo papel regulador do Estado, o fim do Estado Social e a hipercontratualização das relações sociais, económicas, mercantis, a nova geração dos direitos humanos e da terra, as novas realidades da esfera digital, da inteligência artificial e da internet de todas as coisas convocam uma nova visão jurídica e política para o papel do Poder Judicial. Os tribunais são chamados a pronunciar-se pelos atos dos outros poderes do Estado e de muitos outros poderes fáticos e difusos,
a densificar materialmente e intensamente a Constituição, a servir de instância permanente de criação de direito. Nesta complexidade, os juízes estão adstritos a valores instrumentais de legitimação, como o dever de fundamentar convincentemente com as correlativas obrigações de formação, de conhecimento e de competência pessoal. Mas é também essa complexidade que obriga ao ensino de direito, a investigação que o orienta, a uma redobrada atenção ao mundo dos tribunais em toda a sua extensão, integrando-o amplamente nos seus currículos. E se assim acontecer na Faculdade de Direito, na minha modesta opinião, a Escola colocará no mesmo saco de ensino, em plena completude, a jurisprudência tomada do conceito amplo de Manuel de Andrade, ou seja, a ciência jurídica como conjunto das disciplinas respeitantes à jurisprudência teórica e à jurisprudência prática. Os alunos chegarão com isso à vida profissional, qualquer que seja a sua opção, com mais conhecimentos, mais mundo, maior capacidade de compreensão e de adaptação. Permitam-me dizer que, da parte dos juízes, das suas instituições, tenho a certeza que será encontrada toda a abertura para colaborarem em aulas ou oficinas práticas sobre a organização dos tribunais, o processo de construção da decisão judicial, descrição e sistematização de jurisprudência prática de natureza temática apropriada às várias cadeiras do direito substantivo ou adjetivo. Os juízes, sobretudo nos últimos 20 anos, têm levado muito a sério as suas obrigações de formação, de conhecimento e de competência a que já me referi. Precisam das academias para cumprirem tais obrigações e se atualizarem. Na verdade, a nível pessoal, muitos já procuram as universidades para se aperfeiçoarem, para além da formação de atualização que vai sendo ministrada pelo Centro de Estudos Judiciários. Ao nível do associativismo judiciário, os juízes têm mesmo procurado inovar através da organização de colóquios, seminários, cursos de formação avançada, de iniciativa própria ou em parceria com as academias, mantendo ainda algumas revistas jurídicas que procuram manter um olhar atento sobre a jurisprudência dos tribunais, mas também na produção teórica produzida quer pelos juristas académicos, quer pelos juristas das atividades ligadas ao foro ou a outras instituições jurídicas. Por exemplo, dou-vos algumas notas breves sobre algumas dessas atividades associativas. O Associativismo dos Juízes publica a mais antiga, hoje a única revista de jurisprudência selecionada dos Tribunais Superiores, a Coletânea de Jurisprudência nos formatos de papel e online, que já conta com 45 anos de existência e a cujo Conselho de Redação eu pertenço há cerca de 25 anos, uma vida. Esta revista reúne um grupo de 35 juízes, todas as instâncias, que se reúne de 3 em 3 meses para analisar a jurisprudência selecionada por equipas constituídas dentro do grupo e que tem acesso a todas as decisões finais nos recursos apreciados pelo Supremo Tribunal de Justiça e pelos 5 tribunais da relação do país. O critério de seleção das decisões para publicação é o do interesse doutrinal das decisões, revelado pela qualidade da sua fundamentação, novidade e inovação das soluções encontradas, atualidade dos temas tratados, reiteração consistente de jurisprudência já afirmada ou divergência também consistente em relação àquela. A coletânea dispõe hoje na sua base de dados digital disponível online da maior base de dados referente à jurisprudência selecionada dos Tribunais Superiores Portugueses, se considerado o acervo do ponto de vista da antiguidade. A base de dados recolhe acórdãos publicados desde 1976, enquanto a base de dados supervisionada pelo Ministério da Justiça apenas contém uma recolha desde 1999. A coletânea de jurisprudência, cuja sede é no Palácio da Justiça de Coimbra, nas instalações da relação a que presido, pertence à Casa do Juiz, uma IPSS de natureza associativa, com instalações também em Coimbra, muito ligada à Associação Sindical dos Juízes e cujos sócios são exclusivamente juízes também. A Casa do Juiz, para além de manter um importante lar de idosos, e por isso é uma IPSS, prossegue uma relevante atividade editorial, publicando até uma coleção de livros jurídicos com obras de juízes de caráter essencialmente prático, mas que numa parte se traduzem já em reflexões desenvolvidas depois de cursos de pós-graduação na Academia. É também na Casa do Juiz, aqui em Coimbra, no seu moderno auditório e salas de formação, que se têm realizado muitos dos seminários, colóquios e reuniões temáticas organizadas no âmbito do associativismo de juízes. E é também na Casa do Juiz, já agora, que funciona a sede da redação da conhecida revista Julgar, da Associação de Juízes, publicada desde 2007,
destinada, pelo seu estatuto editorial, a contribuir para a discussão da problemática da aplicação do direito e da jurisdição. Nesta revista, geralmente organizada em cadernos temáticos, são recolhidos artigos, estudos de investigação e divulgação científica, não só da autoria de juízes, mas também de professores de direito, nomeadamente professores desta faculdade e juristas de outras atividades. É tal ordem o dinamismo dessa atividade que vos digo que, quando a Faculdade de Direito anunciou a sua Casa de Jurisprudência em 2017, só me ocorreu logo que iríamos ter na Universidade uma Casa de Juízes em escala muitíssimo maior. Foi na coletânea de jurisprudência, e falo da minha experiência pessoal, que tive a minha primeira experiência de um curso de jurisprudência em que participei como orientador. Durante 3 ou 4 anos, em parceria com o curso de Direito da então Universidade Internacional da Figueira da Foz, com a coordenação do professor Guilherme de Oliveira, um professor desta casa, funcionou um curso dessa natureza. Na verdade, tratava-se mais de uma oficina de jurisprudência. Em cada sessão, aberta aos alunos e juristas interessados, previamente inscritos, 2 juízes do grupo de redação da coletânea e diferentes áreas de jurisdição apresentavam um acórdão previamente selecionado e divulgado pelos participantes. O foco dado à apresentação era colocado não só na explicação da decisão e da sua fundamentação, mas também nas particularidades e angústias do seu processo de construção, sendo confrontadas as táticas e argumentos das partes e sendo também testada, em diálogo com os participantes, a solução encontrada na decisão em confronto com outras possíveis. Estes exemplos e experiências que vos acabo de relatar permitem-me assegurar que os juízes e os tribunais, de forma independente, há sempre muito ocupada a Escola Judiciária, que é o Centro de Estudos Judiciários, têm hoje vasta capacidade de reflexão e de investigação que bem podem partilhar com a Academia. Bem podem colaborar, e só ganharão com isso, com os professores de Direito na orientação de oficinas de jurisprudência em que analisem sentenças ou acórdãos, procurando compreender os movimentos que conduziram à concreta decisão em função da atividade processual dos advogados e do Ministério Público, dos argumentos apresentados, dos factos estabelecidos e das operações contingentes de produção de prova, das normas do direito convocadas, da qualidade da fundamentação, da sensibilidade de justiça manifestada, contribuindo para a compreensão prática do funcionamento dos processos decisórios, de interpretação e integração das normas jurídicas, dos métodos e elementos hermenêuticos consistentemente seguidos pelos tribunais. Como também podem colaborar em debates críticos, pedagogicamente controlados pelos professores, sobre construções jurídicas expressas na fundamentação das decisões judiciais, correlacionando-as com outras divergentes manifestadas pela doutrina e por outras decisões judiciais. Para compreender a atividade decisória dos tribunais, a produção da jurisprudência prática, a produção judicial do direito, é também muito importante estudar todo o direito adjetivo que com ela se relaciona, aqui incluindo não só o sistema de normas processuais, processo civil ou processo penal, mas a fundamental ciência da organização judiciária e as suas dimensões práticas, em geral, tão mal percebidas. Por exemplo, para perceber da solidez de determinadas correntes jurisprudenciais em função do número de decisões publicadas, é necessário perceber se existem ou não votos vencidos, se as mesmas são sufragadas em todas as relações ou apenas numa, e se dentro de cada uma delas é colhida em todas as secções especializadas ou aí se manifestam divergências. É necessário perceber muito bem como funciona o complexo processo de decisão colegial, os tribunais onde são produzidas e até conhecer os juízes envolvidos. Para ilustrar o que digo, dou-vos o exemplo de uma importante recente decisão com valor doutrinal, marcada à nascença com pés de barro. O caso do Acordo Uniformizador do Supremo Tribunal de Justiça, 4 de 2021, publicado há apenas 3 semanas, sobre a matéria de caducidade nas ações de investigação de paternidade. A fragilidade da decisão pode ser vista não pelo seu conteúdo, embora discutível, mas pelo seu contexto de formação. Tirado por uma tangente maioria de 15 votos a favor com 14 contrários, no momento em que o Supremo vive um momento de grande mudança nos seus juízes conselheiros, com muitas jubilações e novas nomeações de substituição, logo se percebe que, se tivesse sido tirado meses antes, a sorte da orientação doutrinal poderia ter sido diferente, e logo se percebe que daqui a um ano, com mudança parcial da composição do Tribunal,
bem pode vir a ser alterada a doutrina uniformizadora agora fixada. Caros ouvintes, quando vos disse atrás que a Faculdade de Direito contribuiu muito para a criação da relação de Coimbra em 1918, proclamando a sua utilidade, importa dizer que a utilidade proclamada era também para si própria faculdade. O decreto fundador da relação de Coimbra chamava a atenção para a ligação necessária dos seus desembargadores com a Faculdade de Direito. E porquê? Porque a reforma de 1911 do ensino de Direito, de que já atrás falei, pugnando por um ensino mais prático, achava melhor afastar os docentes da exclusividade da avaliação, chamando para ela desembargadores ou conselheiros. Daí a urgente necessidade da relação de Coimbra, para que se contasse com os seus desembargadores para presidirem aos júris de exames. A relação ganhou assim uma proximidade funcional e familiar com a faculdade. Bosquejando até os livros de memórias e histórias picarescas de antigos estudantes de Coimbra, livros que antes eram moda, já não são, mas deviam ser, pode perceber-se que os desembargadores eram muito populares entre os alunos, porque tidos como amigos e travão à severidade dos docentes. Conto-vos até, para amenizar a palestra e compensar a vossa paciência, uma surpreendente história académica que li há pouco num desses livros que encontrei num alfarrabista há meses. História que tenho por absolutamente fidedigna, dada a craveira do seu autor e das pessoas que descreve. Trata-se do sequestro, no início dos anos 20 do século passado, de um dos primeiros desembargadores da relação, o desembargador José Diniz da Fonseca, um homem bom e ainda hoje recordado pelo bem que fez. Sucedia que um excelente aluno, que por sinal veio a ser mais tarde um notável advogado do Porto, fundador da prestigiada Revista dos Tribunais e pai de um carismático primeiro-ministro do pós-25 de Abril, tinha calculado mal o tempo necessário para se preparar para o exame que se realizava no dia seguinte. 3 dos seus amigos, vendo a aflição, não tiveram meias medidas. Foram à casa do desembargador e, com falso pretexto, convenceram-no a embarcar num carro e conduziram-no a toda a velocidade para Penacova, onde o retiveram numa casa, guardada à vista durante 6 dias, bem tratado, bem alimentado, em agradável convívio, jogando bridge, partida atrás de partida. Passados esses dias, com toda a Coimbra preocupada com o desaparecimento, fazem reaparecer o desembargador, dá-se o exame adiado por força do sequestro e o aluno aflito consegue a boa nota que pretendia. O caso é abafado, depois do amável desembargador, instado a apresentar queixa, ter dito: eu, por ter passado em Penacova os 6 dias mais felizes da minha vida? A atmosfera escolar, como se vê, era bem outra. Duvido que nos dias de hoje o sequestro de um professor, ainda que por comoventes motivos de camaradagem, pudesse passar assim impune, apesar das tradições revolucionárias da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito, que os colegas aqui já fizeram menção. Não experimentem fazê-lo, pois, caros estudantes, é o que vos recomendo sinceramente. A Faculdade e a Relação de Coimbra têm, pois, uma história comum. E daí que, pelo meu lado, bem cedo, no meu discurso de posse como Presidente da Relação, tenha dito, que reitero, que o Tribunal da Relação estará sempre disponível para a colaboração com a Faculdade nas suas atividades de formação prática, num óbvio plano de interesse comum. É o que tem sucedido e só não houve desenvolvimentos mais expressivos por causa da horrível pandemia que nos confina a todos. Chegámos mesmo a celebrar um esperançoso protocolo de colaboração com o Núcleo de Estudos de Direito, há uns anos, e ao seu abrigo muitos alunos visitaram o Tribunal e contactaram com a sua atividade. A Faculdade de Direito de Coimbra, devo dizê-lo, desenvolve hoje investigação que muito interessa ao Judiciário. A ligação aos juízes é a revelação de uma dinâmica nova que muito prestigia a escola. Falei há pouco da revista Julgar, uma revista dos juízes. Pois bem, se lerem o último número da Julgar, terão uma surpresa. Pela primeira vez na sua história, a revista não tem um único artigo de autoria de juiz, apenas de professores de Direito. E não são quaisquer professores de Direito. São todos eles, sem exceção,
professores da Faculdade de Direito de Coimbra. É um número integralmente dedicado à inteligência artificial e direito, um dos mais interessantes e valiosos números da revista desde sempre. Inteiramente coordenado pela professora Anabela Miranda Rodrigues, que subscreve o editorial, este número da revista é bem a montra da capacidade de investigação da Faculdade nas matérias mais atuais. E se o andar errante nesta palestra me fez chegar às questões de inteligência artificial, deixem-me dizer que bom seria se as preocupações dos investigadores também chegassem às matérias da IA relacionadas com a jurisdicção dos tribunais, matéria que não vejo tratada e que seria um bom ponto para a colaboração prática academia-tribunais e para a reflexão de futuro, porque é para o futuro que os alunos são preparados. Alguns Estados, deixem-me dizer, como a Estónia e a China, já estudam a possibilidade de terem máquinas a proferir sentenças vinculantes. Noutros lados, aceita-se a vantagem da assessoria de IA para o juiz elaborar as suas decisões, ou a vantagem dos advogados a ela recorrerem para fazerem previsões consistentes acerca das decisões judiciais, no que se convencionou chamar justiça preditiva. A própria Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, CEPEJ, já adotou em dezembro de 2018 uma Carta Europeia de Ética para o uso da inteligência artificial em sistemas judiciais e seu ambiente. Um dos 5 princípios adotados, o princípio da qualidade e segurança, relaciona-se com o processamento de decisões e dados judiciais e com a recomendação de modelos elaborados de forma multidisciplinar em ambiente tecnológico seguro. A CEPEJ indica que os programadores, projetistas de modelos de machine learning devem recorrer amplamente à experiência dos operadores de relevo no sistema de justiça, como juízes, procuradores e advogados, e investigadores professores no campo do direito, tendo presente que os dados baseados em decisões judiciais inseridos num software que implementa um algoritmo de aprendizagem automática devem vir de fontes certificadas, o que é o mesmo que dizer que devem ser selecionados com uma base crítica científica. Segue-se que se a construção do modelo de IA ligado aos tribunais carece de análise e validação dos juristas teóricos e dos juristas práticos, seria muito luminoso, altamente inovador e estimulante para o ensino se a Universidade de Coimbra, com os investigadores da Faculdade de Direito na liderança, associados aos tribunais, pudesse iniciar o caminho do uso da inteligência artificial na justiça, realidade que teremos seguramente daqui a 30 anos, afinal o tempo do pleno amadurecimento dos atuais alunos da faculdade. Caros ouvintes, senhoras e senhores, falei-vos, como me pediram, sobre o papel da jurisprudência no ensino e reparo agora, no final, que esbocei uma espécie de um programa de casamento entre a faculdade e os tribunais e, entusiasmado, acrescentei mesmo o sonho de um filho revolucionário, artificialmente inteligente. Pretendi, sobretudo, dar notas de futuro para o futuro, pensando nos estudantes a quem temos de pedir, mais do que tudo, uma corajosa compreensão do mundo em que estamos situados, o que se traduz numa consciência materialmente esclarecida, coisa que a inteligência artificial não tem e é apenas apanágio humano. E se o ensino do direito, juntando a jurisprudência prática, conseguir contribuir para a melhor compreensão do mundo pelos estudantes, então seguramente contribuirá para um futuro em que os juristas de amanhã estarão melhor preparados para integrar, reconhecer e interpretar a consciência jurídica geral. No equilíbrio final do jogo prudencial, ganhará o sistema jurídico que todos servimos. Muito obrigado pela vossa paciência e os meus parabéns à nossa faculdade pelo seu aniversário. Muito obrigado.